Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística e Probabilidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre distribuição conjunta. Tá? Até a aula de hoje, a gente estudou aí as variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas e vimos também algumas distribuições especiais dessas variáveis aleatórias, né? A distribuição normal, por exemplo, distribuição de Poisson, distribuição uniforme, entre outras. Tá? Todas essas análises que a gente fez até o momento consideraram apenas uma variável aleatória por vez. Tá? Mas acontece que em diversas situações é interessante a gente considerar um conjunto de variáveis aleatórias como se fosse uma só. Tá? Então, por exemplo, quando a gente faz um censo, a gente costuma coletar diversas informações sobre os indivíduos, como, por exemplo, salário, idade, gênero. Tá? Cada uma dessas informações aí é uma variável aleatória por si só. Cada uma delas vai ter uma determinada distribuição. Tá? Agora, às vezes é interessante a gente considerar essas variáveis em conjunto, tá? Não como uma coisa separada, mas em conjunto. A gente vai poder fazer algumas análises sobre essas variáveis tomadas em conjunto, por exemplo, se elas são independentes ou são dependentes, se elas são correlacionadas ou não correlacionadas, né? Ou pelo menos se elas são correlacionadas de forma linear ou não são correlacionadas de forma linear. Né? Então existem algumas análises que a gente consegue fazer, a gente vai ver isso mais para frente, mas em geral é interessante a gente tomar essas variáveis aleatórias em conjunto. Tá? E é esse o objetivo da aula de hoje. Fazer a análise da distribuição dessas variáveis aleatórias quando eu estou utilizando mais de uma variável aleatória para compor uma variável aleatória conjunta. Tá? Então, como eu falei, por si só, cada variável aleatória vai fornecer informações interessantes, mas quando a gente pega duas ou mais em conjunto, é possível extrair informações mais detalhadas sobre a população. Então, por exemplo, ao estudar idade, formação, gênero e salário, tá, é possível obter insights sobre como o salário das mulheres se relaciona ao dos homens, né, por exemplo, tendo as mulheres e os homens a mesma formação. Então, só um exemplo. Né. Então, vamos pegar a definição aqui do que é uma variável aleatória bidimensional. Tá? Então, suponha que você tem um experimento E qualquer e um espaço amostral ômega, né, associado a esse experimento. Você vai pegar x e y, são duas funções que associam valores do espaço amostral ao número real. Em outras palavras, são variáveis aleatórias. Né? A gente vai chamar x e y tomados em conjunto, como está aqui, de variável aleatória bidimensional. Tá? É bidimensional porque ela tem a dimensão de x e a dimensão de y. Tá? Algumas vezes essa variável aleatória bidimensional também é chamada de vetor aleatório, porque ele tem esses dois elementos aqui, pode ser visto como um vetor aleatório. Tá? Então essa figura está representando justamente isso. Um ponto do espaço amostral, se a gente toma a variável aleatória x, ele me joga em xs, e esse carinha aqui, ele é o contradomínio da variável aleatória x. Se eu uso a variável aleatória y, eu vou para ys, e esse cara aqui é o contradomínio da variável aleatória y. Tá? Aqui é uma extensão, né, dessa definição para um número qualquer n aí de variáveis aleatórias. Nesse caso, a variável aleatória formada em conjunto, né, por todas essas n variáveis aleatórias é chamada de variável aleatória n-dimensional. Tá? Então é só uma extensão do caso bidimensional. Algumas observações. Como a gente já fez anteriormente, né, a gente despreza, a gente ignora o caráter funcional das variáveis aleatórias. Né? A gente sabe que a variável aleatória é uma função que toma valores do espaço amostral e associa números reais a eles. Né? Mas, em geral, a gente está mais preocupado com o contradomínio das variáveis aleatórias do que efetivamente com essa característica funcional da variável aleatória. Então, em geral, a gente ignora que essas variáveis aleatórias elas tomam valores no espaço amostral original e a gente passa a se preocupar só com o contradomínio de cada variável aleatória.
A mesma coisa acontece com as variáveis aleatórias bidimensionais nesse caso, né? Essa variável aleatória xy é uma variável aleatória que também toma valores no espaço amostral, porque aqui eu teria um x de s e um y de s. Entretanto, a gente está mais preocupado com o contradomínio dessa variável aleatória, que é denotado por rxy, como está aqui. Bom, se eu pegar variáveis aleatórias bidimensionais, o contradomínio rxy dela vai ser um subconjunto do plano euclidiano. Então, por exemplo, aqui, se eu traçar aqui o xy aqui, ó, yx, tá? Então, esse plano yx, ele é um plano euclidiano. Então, tudo isso aqui é um plano euclidiano. E os valores que estão em rxy vão ser pontos nesse plano euclidiano, tá? Então, esses pontos aqui, eles vão formar um subconjunto do plano euclidiano total, bom? Bom, como eu falei ali há pouco, a gente vai suprimir a natureza funcional de x e y. Quando a gente for calcular probabilidades, a gente vai calcular, por exemplo, a probabilidade de x menor ou igual a A e y menor ou igual a B, ao invés de xs menor ou igual a A e ys menor ou igual a B. Isso aqui é basicamente uma questão de notação, tá? Bom, assim como no caso unidimensional, a distribuição de probabilidade xy é, na verdade, induzida a partir da probabilidade de eventos associada ao espaço amostral original. Logo, se PDA é especificada para todos os eventos em A contido no espaço amostral, então as probabilidades associadas ao evento em RXY é determinada. Então, basicamente, ele está falando que existe um evento aqui, evento A, né? Que se eu tomar a probabilidade desse evento A é igual à probabilidade desse evento B, porque existe esse evento B equivalente ao evento A, onde o evento A é definido no espaço amostral original e o evento B é definido no contradomínio da variável aleatória xy. Tá? Xy é uma variável aleatória bidimensional discreta se r de xy é finito ou infinito numerável. Tá? Então é a mesma definição de uma variável aleatória discreta no caso unidimensional. Né? Pessoal, os possíveis valores de xy podem ser representados como xyj, onde i vai de 1 até n, ou seja, vai de 1 até infinito, na verdade, né? E j vai de 1 até infinito também. Bom, xy vai ser uma variável aleatória bidimensional contínua se ela pode assumir qualquer valor em um conjunto não enumerável do plano euclidiano. Então, lá na minha versão unidimensional, uma variável aleatória contínua era aquela que podia assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Né? Aqui, como a gente está trabalhando em duas dimensões, né, bidimensional, duas dimensões da variável aleatória, tá? Basicamente a variável aleatória vai ser contínua se ela puder assumir qualquer valor no plano. Tá? Então tem essa diferença. Então, por exemplo, xy vai ser contínua se ela puder assumir qualquer ponto no retângulo xy, onde x maior ou igual a A, x menor ou igual a B, e y maior ou igual a C, menor ou igual a D. Isso aqui forma um retângulo, né, no meu plano euclidiano. Eu poderia desenhar, né, os pontos AB e CD aqui, ó. Então eu teria aqui AB, aí aqui seria meu ponto C e aqui meu ponto D, né? E aí basicamente a minha variável aleatória estaria definida dentro desse plano aqui, ó. Tá? Então a minha variável aleatória xy ela pode assumir qualquer valor no plano, tá? Ou seja, qualquer ponto nesse plano aqui. Mesma coisa, xy pode assumir qualquer ponto no círculo. Xy, dado que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Então isso aqui é uma equação de um círculo, né? E eu poderia assumir qualquer ponto no círculo.
Bom, observações. De maneira informal, XY é uma variável aleatória bidimensional se ela representa o resultado de um experimento aleatório no qual nós medimos duas características numéricas, x e y. Tá? Então a gente está medindo duas características numéricas, x e y, a gente toma elas em conjunto e aí a gente diz que x e y é uma variável aleatória bidimensional. Em diversas situações, as duas variáveis aleatórias x e y correspondem à observação de um mesmo experimento, portanto isso não precisa ocorrer sempre. Tá? Então isso aqui é uma observação importante. Né? A gente pode ter duas variáveis aleatórias oriundas de experimentos diferentes. Então, por exemplo, eu posso fazer um experimento que tenta associar a renda média das pessoas que foi obtida através de uma amostragem populacional com, por exemplo, um experimento que eu faço sobre sei lá, o preço do leite. Né? Enfim, eu pego o valor do leite ao longo de um período aleatório aí, e aí eu associo essas duas variáveis, a renda média e o preço do leite. Né? E essas duas variáveis aleatórias elas foram obtidas, por exemplo, através de experimentos diferentes. Mas, em geral, a gente pode também usar variáveis aleatórias que vieram, é comum a gente usar variáveis aleatórias que vieram de um mesmo experimento. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a falar da função de probabilidade conjunta e também da função densidade de probabilidade. Tá? Muito bem. Lá na versão unidimensional das variáveis aleatórias, né, no caso das variáveis aleatórias discretas, né, a gente está lembrado que a probabilidade, né, a gente tem a função p de xi, que é uma função que vai me dar o valor da probabilidade de x igual a xi. A probabilidade de x igual a xi. E se eu quisesse calcular a probabilidade de um evento A associado à variável aleatória x, isso aqui teria que ser basicamente o somatório, né, por todos os valores de A P de xi, né, ou seja, todos os valores. Vou fazer aqui um negócio. Xi pertence a A. Pronto. Então eu vou fazer o somatório, né, por todos os x's de A e vou fazer o somatório da função, do valor da probabilidade de cada um desses valores individuais. Tá? E a gente também tinha aquela característica onde se eu pegar e somar, fizer o somatório, né, de menos infinito fazer aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. Vou fazer de i igual a 1 até mais infinito de p de xi, isso tem que dar 1. Né? A gente viu isso lá nas variáveis aleatórias discretas unidimensionais. Bom, aqui é mais ou menos a mesma ideia, só que como eu tenho duas variáveis, eu tenho que fazer o somatório do somatório. Tá? Então, para todos os valores de y, eu tenho que somar, né, para todos os valores de y e para todos os valores de x. Tá? Então, o somatório aqui nas variáveis bidimensionais ele é duplo. Tá? Então, deixa eu apagar isso aí que eu fiz. Então, a cada variável aleatória xy, a gente associa um valor, né, p de x e yj, que representa a probabilidade de x igual a xy, y igual a yj, e que satisfaz essas condições aqui. P de x e yj tem que ser maior ou igual a zero,
que é uma condição análoga que a gente viu no caso unidimensional. E aqui é a mesma ideia. Se eu somar para todos os valores de y, de todos os valores possíveis de x, p de x e yj, isso tem que dar 1. Tá? Então isso aqui é algo que deriva lá do meu, da minha, ele é análogo, né, de certa forma, ao que a gente tinha visto para o caso unidimensional. Tá? Então a função p definida para todo x e yj em Rxy é chamada de função probabilidade conjunta de xy. Tá? Assim como a gente tinha a função probabilidade das variáveis unidimensionais. Né? Então aqui é a função probabilidade conjunta e lá era simplesmente a função de probabilidade. Tá? Bom, se eu tiver que calcular a probabilidade de algum evento B, onde esse evento B está contido em R de x, y, basicamente eu vou fazer o somatório, né, para todo valor de y e o somatório para todo valor de x, de p de x e yj, aonde I e j são todos os índices tais que x, y, j pertencem a B. Ou seja, eu estou somando basicamente a probabilidade de todos os elementos x, y, j que pertencem, que estão, aliás, que pertencem ao evento B. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Ó. 2 linhas de produção produzem certo tipo de item. Suponha que a capacidade diária da linha de produção 1 é de 5 itens. E da linha de produção 2 é de 3 itens. Tá? Assuma que a quantidade de itens efetivamente produzidos, né, pelas linhas de produção são variáveis aleatórias. Né? Então seja xy uma variável aleatória bidimensional discreta que representa o número de itens produzidos pela linha 1 e pela linha 2, respectivamente. A tabela abaixo mostra a distribuição de probabilidades de xy. Calcule P de B, onde mais itens são produzidos pela linha 1 do que pela linha 2. Tá? Bom, então esse cara aqui é a função de distribuição da minha variável xy. Né? Então aqui em cima eu tenho os valores de x, aqui do lado esquerdo eu tenho os valores de y, né? E aqui eu tenho os valores para x e y. Então x0 e y0, o valor da probabilidade é 0. Né? X1 e y0 é 0,01 e assim sucessivamente. Né? Então a probabilidade de B, que ele está pedindo para mim, ela vai ser dada pelo somatório. Né? Dos elementos de B. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Pelo somatório dos elementos x e yj de B. Né? P de x e yj, onde xy yj pertence a B. Tá? Então vamos ver. P de B. Né? Bom, mais itens são produzidos pela linha 1 do que pela linha 2. Tá? Bom, a linha 1 é representada pela variável x e a linha 2 pela variável y. Né? Então a gente pode ter 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Né? 2, 1, 3, 1, 4, 1 e 5, 1. 3, 2, aliás, 3, 1, 3, 2, né? 4, 1, 4, 2, 4, 3, e assim vai. Né? Então aqui, esse P de B é igual a P de 1, 0, mais P de 2, 0, mais P de 2, 1, mais P de 3, 0, mais P de 3, 1,
mais P de 3, 2, mais P de 4, 0, mais P de 4, 1, mais P de 4, 2, mais P de 4, 3, mais P de 5, 0, mais P de 5, 1, mais P de 5, 2, mais P de 5, 3, mais P de 5, 4. Vou escrever aqui, ó. P de B. P de 1, 0. Né? 1, 0 vai estar aqui, ó, 0,01. P de 2, 0. 0,03. P de 2, 1. 0,04. P de 3, 0. 0,05. P de 3, 1, 0,05. P de 3, 2, 0,05. Né? P de 4, 0, 0,07. 4, 1, 0,06. 4, 2, 0,05. Eu fiz esse negócio aqui, que eu fui computando aqui, né? Mas na realidade, deixa eu só apagar aqui o negócio. 4, 3, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Esse 5, 4 aqui não existe, né? Tá. Então eu estava aqui no 1, 0, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 4, 0, 4, 1, 4, 2, agora 4, 3, 0,06. Mais 5, 0, 0,09. 5, 1, 0,08. 5, 2, 0,06. E 5, 3, 0,05. Se eu fizer essa soma toda aí, né, você vai encontrar o valor de P de B. Esqueci de colocar o resultado aqui. Mas depois você faz, né, na calculadora. É só você somar todos esses valores aqui. E isso vai dar o valor de P de B. Tá? Não vou fazer agora para não perder tempo, porque é basicamente só somar esses elementos que estão aí. Bom, agora vamos para o caso contínuo. Tá? Quando a minha variável aleatória xy, ela é contínua. Aqui, pessoal, é o seguinte. A gente vai ter um trabalho um pouco maior aqui, tá? Por quê? Assim como no caso do somatório, né, da variável discreta, onde eu tinha um somatório duplo no caso da variável bidimensional, no caso da variável contínua bidimensional, eu vou ter uma integral dupla, tá? No caso da função densidade de probabilidade conjunta. Então, ó, seja xy uma variável aleatória bidimensional contínua, assumindo todos os pontos numa região R do plano euclidiano, a função de densidade de probabilidade conjunta f é a função que satisfaz as seguintes condições. F de xy maior ou igual a zero para todo xy pertencente a R. E se eu integrar sobre toda a região R do plano, onde a variável contínua é definida,
eu fizer a integral dupla, né, eu vou ter que essa integral dupla vai dar 1. Tá? Se eu tenho um determinado evento B contido em R de x, y, então a probabilidade, aqui faltou um detalhe, isso aqui é igual a probabilidade de x aliás, a probabilidade de B, né? Peraí. Isso aqui é igual a probabilidade de B. Então, se eu fizer a integral dupla, né, por todos os elementos x, y que pertencem a B, a gente vai chegar na probabilidade de B. Então, a mesma ideia lá da variável unidimensional, né? Se eu quero calcular a probabilidade de A, no caso da minha variável unidimensional, isso vai ser a integral dos valores aqui que estão aliás, no B não, no A, né? Que estão no meu evento A, f de x, por exemplo, f de x dx. Então esse seria o caso unidimensional. No caso bidimensional, eu vou ter que fazer o cálculo da integral dupla. Tá? Eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem o cálculo da integral dupla. Eu sei que vocês não têm cálculo como pré-requisito nessa disciplina, né? E aí, alguns de vocês não fizeram cálculo. Né? Então eu vou explicar para vocês como é que faz o cálculo da integral dupla. A ideia é muito similar ao que é o cálculo da integral normal, da integral simples, né? de uma dimensão só, como a gente fez lá nas aulas anteriores. Tá? Só que requer algumas atenções e eu vou explicar para vocês já num exemplo. Então, algumas observações. Assim como no caso unidimensional, podemos convencionar que f de x e y igual a zero se x e y não pertence ao plano R, né? A região R. Consequentemente, podemos considerar que f está definida para todos os valores de x e y no plano e a segunda condição anterior se torna essa aí. A gente está integrando sobre todos os possíveis valores x, y, de menos infinito a mais infinito. Essa integral tem que tender para 1. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Tá? Então, suponha que um produtor de lâmpadas está interessado no número de lâmpadas vendidas nos meses de janeiro e fevereiro. Sejam x e y as variáveis aleatórias que denotam o número de lâmpadas vendidas em janeiro e em fevereiro, respectivamente. Assuma que x e y é uma variável aleatória bidimensional contínua com a seguinte função densidade de probabilidade. Então, isso aqui é a função densidade de probabilidade de x e y. Tá? De x e y. Então, a primeira coisa que ele quer é que a gente determine o valor da constante. Quero saber o valor de C, tá? Da constante C. Tá bom? Beleza. Então, vamos fazer aqui. Para eu determinar o valor da constante C, eu vou ter que fazer a integral de menos infinito a mais infinito, depois a integral de menos infinito a mais infinito, de f de x, y, dx, dy. Tá? Aqui eu já vou colocar os pontos. Né? O x de menos infinito a mais infinito é equivalente aí de 5.000 até 10.000, que são os valores, é o intervalo onde x está. Então x vai de 5.000 a 10.000. E aqui, no caso do y, vai de 4.000 a 9.000. Como eu quero integrar primeiro o x e depois o y, eu vou colocar nessa primeira integral os limites do y. 4.000 a 9.000. Integral, agora sim os limites do x. 5.000, 10.000. f de x, y, que é c, né, nesse caso, dx, dy. Tá? Bom, pessoal, qual é a ideia da integral dupla? Tá? Nessa integral aqui, eu estou integrando sobre os valores de x. Tá? Então, é como se eu tivesse uma única integral, lá do nosso caso, de uma única dimensão, de variáveis aleatórias de uma única dimensão, né?
Então é como se eu tivesse uma única integral aqui, né? E integrando sobre x. O que isso significa? Significa que tudo que não tiver x aqui é uma constante e eu posso colocar fora da integral. Então isso aqui é a mesma coisa que integral de 4.000 a 9.000, né? O que está constante aqui? Que não depende de x aqui? O c e o dy. Então eu vou jogar c dy para essa integral aqui da esquerda e essa integral aqui da direita, que é a integral que está integrando sobre os valores de x, vai de 5.000 a 10.000, dy, aliás, dx. Tá? E agora eu vou calcular essa integral exatamente da mesma maneira que eu calculava integrais lá no caso de uma única dimensão, né? A integral desse cara, né, eu estou procurando, na verdade, a antiderivada, ou seja, a função que eu derivando eu encontro esse valor de x. Na verdade, isso aqui é x elevado a zero, né, porque tem x elevado a zero dx. Né? Então, a função que eu encontro, se eu derivar, por exemplo, x, se eu derivar esse cara aqui, né, se eu fizer dx sobre dx, isso vai dar 1. Né? Porque é x elevado a 1 menos 1 dividido, multiplicado por 1. Né? Então, esse carinha aqui vai dar 1. Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó, 1. Né? Então, a função cuja derivada dá o cara que eu tenho aqui, que é x elevado a zero, porque esse 1 aqui é a mesma coisa que x elevado a zero, né? É x. Né? Então, isso aqui, deixa eu apagar só esse carinha aqui. Essa integralzinha eu já ensinei vocês fazerem lá no modo, na versão unidimensional das variáveis aleatórias. É por isso que eu não estou perdendo tanto tempo. Mas isso aqui vai ser integral de 4.000 a 9.000, né? CDY aqui. E aqui vai de 5.000 a 10.000 x. Isso vai ser igual integral de 4.000 a 9.000. Aqui eu vou fazer 10.000 menos 5.000, que vai dar 5.000. Então isso aqui vai ser 5.000 vezes c dy. Bom, 5.000 e c não fazem parte de y, então eu posso pegar isso e jogar para fora dessa integral, porque agora eu estou integrando sobre os valores de y. Então isso aqui vai dar 5.000 c, que multiplica a integral de 4.000 até 9.000 dy. Então, se aqui era dx e deu x, aqui dy vai dar y, essa integral, né? Então vai ser y variando de 9.000 a 4.000. Se eu fizer 9.000 menos 4.000 dá 5.000. Logo, isso aqui vai dar 5.000 ao quadrado vezes c. Essa integral aqui, ela é de menos infinito a mais infinito, e menos infinito a mais infinito. Né? Então, isso aqui tem que dar 1. Bom, isso significa que a constante c é igual a 1 sobre 5.000 ao quadrado. Tá? A gente vai ver mais tarde que, na verdade, isso aqui a gente não precisava nem calcular a integral nesse caso. Porque se eu tenho uma constante como a função densidade de probabilidade, né, eu vou definir isso numa outra aula. Mas isso significa que essa variável aleatória xy aqui ela é uma variável aleatória uniformemente distribuída nessa região aqui, achurada do gráfico. Tá? Se ela é uma variável aleatória uniformemente distribuída, né, o valor da constante
sempre, lá no caso da variável aleatória unidimensional uniformemente distribuída, o valor da constante era sempre 1 sobre o comprimento do intervalo. Né? Aqui, a constante vai ser sempre 1 sobre a área da região onde a variável aleatória está uniformemente distribuída. Então, se você olhar, isso aqui é um retângulo, né? Aliás, um quadrado. Né? Então, o lado desse quadrado aqui tem 5.000, né? Que é 9.000 menos 4.000. E esse outro lado do quadrado aqui também, enfim, tem 5.000, né? Por isso que é um quadrado. 10.000 menos 5.000, isso aqui é 5.000. Então, se eu fizer a área desse cara, é 5.000 ao quadrado. Então, C igual a 1 sobre 5.000 ao quadrado. A constante, nesse caso, é sempre 1 sobre a área, tá? No caso de uma variável aleatória uniformemente distribuída. Depois a gente vai ver isso melhor. Mas era esse caso. Só estou adiantando para vocês essa situação. Então, eu já sei quem é C, tá? É 1 sobre 5.000 ao quadrado. Isso aqui a gente também pode escrever dessa maneira. É 1 sobre 25 vezes 10 a 6, tá? Que é 5.000 ao quadrado. Bom, então aqui é essencialmente o mesmo cálculo que a gente fez, né, para achar o valor da constante C, né, e eu só deixei registrado aí no slide, tá? Bom, a gente vai agora resolver a segunda parte do exercício, que é calcular a probabilidade do evento B, dado que o evento B é x maior ou igual a y, tá? Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, porque esse vídeo já ficou bastante longo. Eu vou fazer no próximo vídeo, que é a continuação dessa aula, ok? Então, te vejo lá no próximo vídeo. Até daqui a pouco.